Olá! Olha, nos últimos tempos veio à tona uma trama super complexa, envolvendo jatinhos, contratos de milhões e, pasmem, a mais alta corte de justiça do Brasil. A gente vai entender agora o escândalo do Banco Master, uma história que está, de verdade, abalando as estruturas do poder no país. E essa frase aqui resume tudo. É que a história tem todos os ingredientes de um thriller, sabe? Jantares em Paris, jatinhos, contratos milionários e até uma guerra aberta dentro do Supremo. Só que, gente, isso não é ficção. São fatos. Fatos de um escândalo que chega no topo do poder no Brasil. Para a gente conseguir desenrolar essa história, vamos seguir um roteiro aqui. Primeiro, o escândalo em si. Depois, a gente conhece os personagens, entende o tal contrato milionário, vê a manobra que parou tudo, o racha no STF e, por fim, a gente discute por que isso tudo é tão importante. Bom, tudo isso começou parecendo só mais uma investigação de crimes financeiros. Mas rapidinho a coisa foi crescendo e se transformou em algo muito maior, sabe? Foi revelando uma teia de relações que chega até o Supremo Tribunal Federal. E para entender essa história, a gente precisa saber quem é quem. Vamos dar uma olhada nas figuras centrais. Quem são as pessoas que estão bem no centro desse furacão todo? Vamos começar com a peça central do lado financeiro do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Ele é conhecido não só pelo crescimento absurdo dos negócios dele, mas também por cultivar amizades estratégicas com gente muito poderosa, inclusive, claro, no judiciário. E aqui que a conexão fica, assim, bem explícita. O Banco Master patrocinou vários eventos de luxo, coisa fina mesmo, em cidades como Paris, Nova York, e os convidados de honra, pois frequentemente eram ministros do Supremo. Isso já cria um cenário de muita proximidade entre o banqueiro e os juízes da mais alta corte do país. A investigação deu um salto, mudou completamente de patamar, quando a Polícia Federal encontrou um documento bem específico. Foi esse papel que acendeu, de vez, todos os alarmes. 129 milhões de reais. Guarda bem esse número. É esse valor que está no centro de toda a polêmica. Então, o ponto crucial é este. A PF achou um contrato de assessoria jurídica neste valor de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de ninguém menos que a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A conexão direta e, claro, esse valor astronômico fizeram deste documento a peça-chave da investigação. E a suspeita da Polícia Federal não é só pelo valor, não. Ela aponta que essa quantia parece totalmente desproporcional para o tamanho do escritório. E tem mais. Os pagamentos teriam coincidido com momentos estratégicos, quando decisões do ministro Moraes poderiam, veja bem, favorecer interesses ligados ao banco. Ok, então a investigação estava chegando perto de um ministro do STF. E aí a história dá uma virada daquelas. Outro ministro, um que também frequentava os eventos do banco, entra em cena e toma uma decisão que muda completamente o jogo. A ação do ministro Dias Toffoli foi assim uma jogada dupla e muito eficaz. Primeiro, ele chamou para si todo o poder de autorizar qualquer novo passo da investigação. E segundo, ele tirou o caso lá da primeira instância e trouxe para dentro do STF. Na prática, ele virou o guardião do processo. E o efeito disso foi imediato. Desde essa decisão do Toffoli, a investigação da Polícia Federal simplesmente parou. Nenhum passo novo pode ser dado sem autorização dele. A investigação foi, para todos os efeitos, congelada. Bom, era de se esperar que essa manobra não ia ser bem aceita por todo mundo lá no Supremo, né? E não foi. Nos bastidores, a decisão do Toffoli criou uma divisão muito clara, expôs um racha profundo entre os próprios ministros. A corte basicamente se dividiu em dois. De um lado, a gente tem ministros como o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes, que defendem a paralisação. Do outro, uma ala bem crítica a essa decisão, com nomes como Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia. E um ponto importante. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido, então ele não participa de nenhuma deliberação sobre o caso. Certo, mas no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? Importa porque esse caso levanta questões gigantescas sobre a nossa democracia. Ele vai muito além das pessoas envolvidas. Ele toca no coração da confiança que a gente tem ou deveria ter nas instituições. A primeira grande pergunta é sobre ética, né? Qual o limite? Até que ponto essa proximidade toda entre juízes da mais alta corte e grandes empresários pode afetar a imparcialidade que a gente espera do judiciário? Fica a questão. A segunda pergunta é sobre poder. Um único ministro pode, sozinho, simplesmente congelar uma investigação tão importante e sensível? Isso é um teste para os freios e contrapesos do nosso sistema.
Isso tudo leva a gente para a pergunta mais profunda de todas. Uma instituição como o STF tem o poder de se proteger, de se blindar, quando uma investigação começa a chegar perto demais dos seus próprios membros? É uma questão sobre responsabilidade, sobre quem fiscaliza os fiscalizadores. E para a gente ter uma dimensão do tamanho disso, essa crise está sendo comparada à importância à Operação Lava Jato, um momento que redefiniu a política e a justiça no Brasil. O que está em jogo, de novo, é a credibilidade da instituição. O futuro desse caso todo está nas mãos do plenário do STF. São eles que vão decidir se mantêm ou se derrubam a decisão do Toffoli. Mas a pergunta que fica no ar e que define esse momento é: uma instituição como o Supremo consegue de verdade investigar a si mesma? A resposta para essa pergunta pode definir os rumos da justiça no Brasil.